Biblioteca Estação Leitura. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Esse lançamento super bacana. Eu achei que esse livro vocês iam gostar, os leitores, né, os nossos usuários da Estação Leitura iam gostar de conhecer os autores, iam gostar bastante de conhecer os textos que são encantadores, né? Então, boa entrevista, bom talk show para vocês, tá bom? Mas realengo é João Teimoso. Como diz um ditado que circula pela ZO, a Zona Oeste, para quem não é de lá, tantos anos de bueiro e eu vou dar mole para rato. É assim que faz o povo que vive no meu lugar. Burla, escapola, esquiva, desvia, dá seu jeito. Recuar jamais. É isso. Cristina que comanda esse projeto aí, que é um projeto de sucesso, só vem melhorando com o tempo. Esse é o primeiro de 2016 e é interessantíssimo que aqui a gente está homenageando o Rio de Janeiro, né? Cidade esse mês fez aniversário, estamos na véspera de carnaval. É um livro charmosíssimo, vocês vão adorar. Os textos são 34 autores e são textos super agradáveis de ler. Alguns são memorialísticos, outros são em forma de conto, outros em forma de crônica. Que é o Marcelo Montinho, que eu vou chamar agora, e a Bárbara Pereira, que eu vou depois, junto com a Ana Paula Lisboa, para a gente conversar aqui sobre esse livro. Aê! Gente, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. O livro nasceu em várias mesas de bar, na verdade. Ele começa a nascer numa reunião que eu não estava presente, no Bar Brasil. E na segunda eu fui pego numa emboscada pela Mariana, editora da Mórula, e pelo Luiz Antônio Simas, que acabou organizando o livro comigo. Eles me chamaram com a ideia de um livro que tratasse sobre os 450 anos do Rio de uma forma menos chapa branca, menos institucional do que aqueles livros que vinham saindo, que são livros importantes, que falam da cidade, da história, dos seus monumentos, mas não sob esse ponto de vista pessoal, não sob o ponto de vista subjetivo da pessoa que vive na cidade. E eu saí de lá como co-organizador. Até que um senhor sensato conseguiu descer o Carlos, e eu passei muito tempo sem vê-lo. Vai ver, ele havia escolhido alguma outra passarela ou algum outro horário para o seu último suspiro. Ainda assim, suponha que você esteja parado dentro do ônibus 362 no engarrafamento diário da Avenida Brasil. Suponha que entre no ônibus um vendedor de balas toffee. Suponha que as balas sejam recheadas de maracujá e chocolate. Cabem muitos rios num Rio de Janeiro, né? Eu vou chamar aqui dois desses rios, que é a Ana Paula Lisboa e a Bárbara Pereira. São muitos rios dentro de um rio só, mas tem algumas características principais na cidade que me parece que são comuns a toda a cidade. Eu queria saber, na sua opinião, quais são essas características que são comuns a todos os rios de Janeiro. Eu acho que as características são muitas, assim, a festa, a alegria, o samba, são coisas que perpassam a cidade muito fortemente, né? E quando você fala assim, tem muitos rios dentro de um rio, tem muitos bairros dentro de um bairro também. Então, assim, das características, que é uma coisa que você me pergunta, eu acho que tem muito, né? Dos rios, aí se você olhar, tem várias coisas que passam por todos os bairros, né? Uma coisa que ficou forte pra mim, assim, é a alegria. Né? A gente tem uma alegria que tá com a gente pra onde a gente vai, seja pra Maré, seja pra Madureira, seja pra Realengo. E como eu sou do samba e gosto do samba, acho que o samba passa por isso tudo. E aí, eu dei a sorte de ter uma família, que hoje eu encaro como sorte, nômade. Então, a gente morou em muitos bairros da cidade. E aí, pensando nisso, até pensando no que a Bárbara falou, eu acho que é uma característica forte, assim, de toda a cidade, essa coisa da festa. E especialmente, eu acho que na maioria dos bairros, pelo menos os bairros onde eu frequento mais, a coisa da rua. O Rio é uma cidade da rua. As pessoas estão muito na rua, as pessoas gostam de estar na rua também. É um calor infernal, assim, né? Estar dentro de casa... Tem tanto botequim tem na cidade. ar-condicionado ou o ventilador não dá conta, é preciso estar na rua. Uma cidade, para mim, muito de ocupação de rua, e acho que é uma característica da cidade como um todo. Antigamente, lá nos prédios onde eu morava em Bangu, era tudo aberto, né? Tinha um espaço imenso, né? Também em Bangu tinham vários campos de futebol, né? Várias praças, né? Hoje não tem nada disso. O que vocês acham que aconteceu para que isso
fosse sumindo e hoje praticamente desapareceu. Não há mais esse contato entre as pessoas. Cada vez mais, infelizmente, a rua tem virado um lugar de passagem, não um lugar de encontro na cidade. E eu acho que um dos grandes motivos desse é a violência, não há dúvida disso. Né? Se a gente pegar o esvaziamento de boa parte do subúrbio, eu quando vou hoje para a quadra do Império Serrano ali pela 24 de maio, se eu for no sábado à noite, é como se eu estivesse numa cidade fantasma. Praticamente você vai ver os carros passando e a estação do trem. Mas ali Piedade, por exemplo, depois do fechamento da Gama Filho, então, não há ninguém na rua, né? E eu acho também que se eu estivesse morando ali, eu também não estaria na rua, porque quem estiver na rua ali vai estar em risco. A gente escapola, a gente se esquiva e consegue outras formas de convivência. Não morreram. Você consegue, pelo menos eu vejo isso, observo isso muito em Realengo. Você não faz mais a madrugada no samba, mas você faz à tarde. Você faz o caldo que você fazia na noite, convidava os seus amigos, você faz de tarde agora. Aquele bar que o cara abriu, ele agora abre à tarde, não abre mais à noite. Então, a própria escola de samba feijoada, de tarde, é o seu espaço de convivência. Então, assim, eu concordo com ele, acho que é violência. Eu ficava na rua com a cadeira de praia até 2 horas da manhã batendo papo. Isso não existe mais, a minha mãe não sai de casa. Mas a gente consegue arranjar... Sabe assim, não dá para perder a esperança nessa troca, nessa convivência que gera um monte de coisa, porque a gente consegue arranjar formas. Não é o ideal? Não é. A gente tem que brigar pelo poder público, melhorar? Tem. Mas assim, é só para a gente não sair daqui com essa ideia de que a nossa convivência vai morrer. Não morre. A gente consegue resistir. Eu gosto muito da frase resistência, porque a gente é resistente, entendeu? Nesse sentido. Agora, acho também que é importante a gente recuperar os espaços de convivência. Por isso eu sempre faço questão de elogiar o Parque de Madureira. O Parque de Madureira é um espaço de convivência, não só para quem mora em Madureira, mas para quem mora no subúrbio, no entorno. Porque ali você pode ir num show com relativa segurança, você pode ir passear, você pode ir andar de skate e tudo mais. Eu acho que a recuperação desses espaços de convivência é um caminho, porque as pessoas não estão deixando de ir na rua porque elas querem. As pessoas não estão deixando de beber no bar da esquina porque elas querem. Elas estão deixando de ir porque elas não vão se colocar em risco. Prova um pouco essa democratização da literatura e prova mostrando que existem bons escritores pela cidade inteira, né? Isso eu acho interessante, escritores de todas as idades. Acho que o livro traz isso, mas a literatura ainda é uma das artes mais elitistas que existem, pelo menos Eu falei da democratização, eu falei que sim, tá melhorando. O livro acho que traz isso, enfim, e as coletâneas em que eu já estive, e não, todas as formas, ela exclui realmente as pessoas, tem poucas pessoas são publicadas, a maioria delas são homens e a maioria dos homens são brancos. Então você já classifica as pessoas num lugar, assim, é um lugar em que, ainda que a gente tenha já tido, e eu sou um exemplo, já também com certeza outras pessoas, escritores de periferia ou de outros lugares da cidade publicando, ainda se você for contar, assim, nós somos pouquíssimos. Era muito pior, viu? Era muito pior. Era pior não só porque era mais difícil publicar, por questão material, física mesmo, era mais caro, tinha menos editora, e porque não existia uma coisa chamada internet, que ajudou muito a popularizar, ajudou muito os blogs na época, o blog foi moda antes, rede social. Muitas editoras descobriram escritores que publicavam simplesmente nos blogs e depois conseguiram chegar ao papel, que por mais que a gente fale que o papel vai acabar e tal, isso é um fetiche do escritor ainda, você quer ser o seu livro lá, no seu nome na lombada, é natural. Então assim, claro que tem muito a avançar, mas eu acho que a gente avançou muito. Eu comecei a publicar em 98, sabe? Era inconcebível, dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, eu não conhecia pessoas da minha geração que escreviam. Porque você não tinha contato, claro, tinha os caras que estavam nas grandes editoras e tinha gente que escrevia em casa e guardava debaixo da cômoda, guardava na gaveta. A internet permitiu que a gente, de uma forma gratuita, publicasse isso. E as editoras, que não são bobas nem nada, começaram a olhar para esses lugares. Então eu acho que isso facilitou. Olha, eu sou uma estreante na literatura. Assim. Você falou, sou uma estrela da literatura. Não, eu sou uma estreante. Meu primeiro livro foi sobre a Mocidade Independente Padre Miguel.
e agora estou, né, nessa coletânea. Então, assim, eu não tenho ainda um horizonte com a literatura. Eu já... Mas pretende? Sim, eu estudo, eu pesquiso carnaval, sou pesquisadora de carnaval, mas eu acho que eu vou mais para uma literatura mais, digamos assim, documental do que, um gênero mais documental do que para uma ficção, enfim. Na verdade, não tenho nenhum método, e se eu botar esse negócio de acordar e até 11 horas parar, almoçar e voltar, alguém vai ter que pagar minhas contas. Porque não dá para viver de literatura, evidentemente. Né? Então eu não tenho método nenhum, e além do que eu sou jornalista, então quer dizer, eu trabalho com texto o dia inteiro. Chegar em casa e mexer em texto, às vezes dá no saco, sabe? Então eu também escrevo conto e crônica, que são narrativas curtas. Então geralmente eu anoto as ideias e aí num dia com mais tempo, com mais vontade, com mais inspiração, isso existe também, eu sento e escrevo um copião e depois vou assim burilando. Então não é a lógica do romancista, porque não precisa ter esse trabalho de tempo e tempo. Meu pai certa vez me disse que Madureira tinha a maior arrecadação de ICMS do Rio. Era seu jeito enviesado de valorizar o bairro que morávamos e onde o pai dele, o avô que nunca conheci, aportara ao chegar de Portugal. Não à toa a loja da família se chamava Casa Luso Brasileira. Quando nasci em 72, o nome já era outro. Casa Hilda, estampava a logomarca de letras desenhadas, tendo à frente os traços de um jovem casal. Hilda, minha tia, partira 20 anos antes. O pai me disse que morreu de amor. Eu, ainda criança, não entendi o que significava morrer de amor, porque todo mundo que morria à volta era de infarto ou de câncer.